Olá, muito boa tarde. Diversas organizações da sociedade civil escreveram uma carta ao Governo para que desenvolva políticas mais respeitadoras dos direitos humanos no que toca à imigração. É uma iniciativa indicadora de um problema mais vasto que queremos olhar com Eugénia Quaresma. Será logo após a rubrica de Dom Manuel Clemente, que nos fala da história dos jubileus. Em pleno ano jubilar, recordamos a história destas celebrações na Igreja Católica e em cada semana contamos para isso com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco para esta história dos jubileus. Há 8 dias iniciamos essa apresentação no século XVI. Vamos agora mesmo para meados desse século. Exatamente. Para 1550, o jubileu desse ano ainda tinha sido pensado no tempo do Papa Paulo III, mas quem é o Papa desse jubileu é o Papa Júlio III. E já há aqui uma diferença em relação àquilo que nós vimos do jubileu de 1525. Portanto, o jubileu de 1525, no tempo do Papa Clemente VII, já se realizara em plena crise luterana, com a Igreja já muito dividida, mas sem que o Papa tivesse mostrado muita consciência do que é que estava a acontecer e de como é que se devia responder a esse repto. Agora, em 1550, já estamos, digamos, no que poderíamos chamar a resposta católica aos desafios, não só de Lutero, mas de outros reformadores protestantes, como depois se chamaram, como é o caso de Calvino, como é o caso de Zwinglio e de outros. Não é? Também, enfim, o afastamento da Inglaterra por causa de Henrique VIII, não é? E aquela exigência que fosse anulado o seu casamento com Catarina de Aragão, que ainda por cima era tia do Imperador Carlos V, e que o Papa Clemente VII não tinha permitido. Enfim, problemas muito complicados. E, para responder a tudo isso, tinha-se reunido finalmente um concílio ecuménico, um concílio católico, o concílio de Trento, de que certamente os nossos ouvintes e telespectadores já ouviram falar muitas vezes, e que vai ser muito importante, até porque é um concílio que, demorando muito tempo na sua realização, porque tem muitos intervalos, sobretudo 2 grandes intervalos entre as sessões, vai de 1545 a 1563, primeiro em Trento, depois em Bolonha, depois volta a Trento, mas que é, efetivamente, o grande concílio que procura dar uma resposta não só doutrinal aos desafios que os reformadores protestantes tinham lançado, mas também pastoral, outra maneira de se exercer a ação da Igreja, concretamente por parte dos bispos, por parte dos párocos, etc. A formação do clero, enfim, há uma série de pontos importantíssimos que têm a ver com esse concílio que, entretanto, se estava a realizar. Estamos em 1550, o concílio tinha começado pouco antes. O próprio Papa Júlio III tinha sido, digamos assim, representante do Papa Paulo III no próprio concílio, na realização dessa primeira fase do concílio, mas é um Papa adoentado, mais uma vez, um Papa que tem alguma dificuldade em acompanhar as coisas, tem consciência disso, ele vai ser Papa há poucos anos e, no entanto, já há alguns pontos, alguns momentos, alguns toques, digamos assim, tridentinos com este movimento de reforma católica que se vão verificar neste jubileu de 1550. Há, sobretudo, 2 figuras muito importantes que estão em Roma e que, de alguma maneira, dão o tom a esse jubileu. Um deles é Inácio de Loyola, portanto, o fundador dos jesuítas. Os jesuítas eram uma ordem muito recente, tinha sido aprovada pelo Papa Paulo III. Inácio de Loyola está em Roma, está ali bem perto até de São Pedro, e efetivamente marca o tom de uma outra maneira de ser igreja e evangelizar, já com aquele movimento missionário a partir da Europa, que os jesuítas também protagonizaram. Portanto, isso dá o tom. E um outro tom muito importante, e até talvez mais determinante para a própria cidade de Roma, a maneira de ver o jubileu, foi o de Filipe Neri. Filipe Neri, que vive em Roma nessa altura, ele tinha nascido em Florença, mas é padre em Roma, e ali ficará décadas, e vai marcar a cidade
com o seu próprio estilo. Era um homem extremamente apostólico, muito amigo dos pobres, muito atento a todas essas formas de pobreza e de exclusão. Ao mesmo tempo um homem muito alegre, um homem também aberto àquilo que, olha, o Renascimento tinha trazido no que dizia respeito ao florescimento das artes, sobretudo da literatura e da música. Ele vai fazer nos seus oratórios, com clérigos e com leigos, reuniões, encontros de meditação bíblica, mas também de canto e de oração. Vai levar muita gente às catacumbas, que nessa altura estão a ser redescobertas, né? E Filipe Neri, com tudo isto e mais alguma coisa, até pela força da sua personalidade muito cativante, ele preenche, digamos, o meio católico de Roma em meados do século XVI e também neste período do jubileu. E marca este jubileu de 1550. Portanto, são duas figuras que, de uma maneira ou de outra, já são um sinal que, numa época em que Trento e o Concílio e as propostas de reforma e também de esclarecimento doutrinal vão andando vagarosamente, e com interrupções, mas lá chegará, em 1563, o dito concílio. Estas duas figuras são muito emblemáticas desse novo espírito. E também no que diz respeito ao acolhimento dos peregrinos. Por exemplo, o Filipe Neri, e com outros companheiros, vai estar na origem de uma confraria, a Confraria da Santíssima Trindade, que vai ser depois muito importante em tudo o mais que se fará nos jubileus seguintes para o acolhimento dos peregrinos. Portanto, é um jubileu assim de uma fase ainda intermédia, restos do que ainda vinha lá do espírito renascentista, talvez ainda muito mundano, ao mesmo tempo já com alguns sinais de reforma católica, sobretudo protagonizados por essas duas figuras, e com mais gente do que tinha tido o jubileu de 1525, mas está claro, a Europa está, como agora se diz, polvorosa, porque esses problemas ligados aos vários reformadores protestantes, a essas igrejas nacionais que entretanto surgiram, por outro lado os imperadores ainda que restavam, isto é muito complicado, as questões entre a França e a Espanha e a Alemanha, tudo isto dá um ambiente muito difícil para se realizar algo que congregasse gente vinda de todas as partes. Aliás, a própria convocação do concílio e depois a sua realização em Trento, portanto, que era um território que hoje fica no norte de Itália, mas naquela altura pertencia ao Império Alemão, já era um sinal disso. Mas, enfim, há aqui momentos e toques contrastantes de coisas que vinham de trás, mas já atenção àquilo que era preciso resolver. Com uma reflexão sobre as indulgências mais consolidada, pois já nem se fala muito nisso, porque, vamos lá, em termos de doutrina, a doutrina era clara, não é? A indulgência é uma graça que só obtém, sobretudo nesse ano, para que, enfim, as pessoas fiquem completamente purificadas no seu coração e mais prontas e adaptáveis para estarem diante de Deus. Isso é que é a graça do jubileu. O que isso também depois traz de reconciliação, com certeza, com os outros, isso, de alguma maneira, aí evocando o espírito do antigo jubileu bíblico, que não é a mesma coisa, não é? Como nós vimos. Mas, pronto, estamos em meados de um século muito complicado para a Europa, que complicado continuará a ser, mas o que nós vamos ver nos dois outros jubileus, relativos a este século XVI, é que esse espírito tridentino se vai acentuar e vai defini-los, e já com outro êxito. E veremos já então para o jubileu de 1575 de que forma é que assim aconteceu, num encontro que marcamos consigo, com Dom Manuel Clemente, para de hoje 8 dias. Há todo um mar de desafios na pastoral juvenil. O Conselho Nacional da Pastoral Juvenil esteve reunido em Aveiro para refletir sobre há todo um mar de desafios neste setor. Naquele espaço de reflexão e de escuta, os representantes olharam para o horizonte na pluralidade das diversas expressões da pastoral juvenil. Depois de um sínodo sobre os jovens, depois de uma experiência maravilhosa e da Jornada Mundial da Juventude, e depois a realidade hoje do nosso mundo, olhando àquilo que está a acontecer em tantas partes do globo, apercebemos deste mar imenso, ou deste oceano imenso de desafios,
para que os jovens possam ter voz e possam também, no fundo, ser artífices de uma sociedade que esperamos mais bela, mais humana, mais feliz, mais luminosa também, com mais esperança. Ainda não visitei todas as dioceses, quero visitar primeiro todas as dioceses para perceber como é que estamos e ouvir os jovens e daí começar a perceber quais são os talentos que existem a nível nacional e de os pescar para a equipa do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. De facto, a realidade dos jovens, mesmo na sociedade, é muito plural. Portanto, falamos de juventudes porque é mesmo assim. E não podemos esquecer isto. Também a realidade da pastoral juvenil é coral, isto é muito diversificada. A intenção é que seja sinfónica, isto é, que seja coral, que haja harmonia e daí a importância que tem também o trabalho que estamos a fazer. O programa do encontro incluiu formação, escuta, oração, reflexão e partilha de boas práticas entre as diversas expressões da pastoral juvenil em Portugal. O objetivo central desta iniciativa passou pelo reforço da unidade e o protagonismo juvenil, promovendo uma pastoral dinâmica, inclusiva e enraizada na realidade dos jovens. Esse é o grande desafio e neste Conselho Nacional nós refletimos nisso. Fizemos uma proposta de trabalho, de proposta de escuta, passo a passo, para percebermos neste processo de auscultação, de termos tempo para ouvir, para escutar, e vai demorar tempo. Foi uma das conclusões, é que o processo, a proposta vai ser um bocadinho alterada para termos mais tempo de reflexão sobre este documento. Este conselho foi muito importante, acima de tudo porque a dimensão formativa em relação à questão da inclusão e das pessoas com deficiência, penso que também nos abre os olhos para esta realidade e para podermos nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, ter esta atenção e de facto proporcionar uma igreja aberta a todos. Depois também esta questão do quadro de referência nacional, que é este processo que se vai iniciar de construção deste documento, deste caminho conjunto, também nos dá aqui um ânimo diferente para nos próximos meses podermos trabalhar em conjunto para este quadro de referência. O documento Pastoral Juvenil em Portugal, um quadro de referência, está na fase embrionária. Os jovens têm um papel central na construção deste documento. Um quadro onde esteja expressa a forma como a Igreja caminha em Portugal e anuncia o Evangelho a todos os jovens. Houve a preocupação de fazer uma espécie de instrumento laboris ou de instrumento de trabalho para também, de alguma maneira, ser um caminho organizado e, sobretudo, uma coisa muito importante, nesta proposta inicial já está a visão de pastoral juvenil do sínodo dos jovens. O sínodo dos jovens foram anos em que os jovens participaram de uma forma global e, portanto, a visão de pastoral dos jovens está presente. Depois da Jornada Mundial da Juventude, a pastoral juvenil em Portugal ganhou novos dinamismos e a vitalidade está bem expressa no caminho dos jovens. A imigração é uma questão a reclamar políticas públicas de acolhimento e regulação. Algumas organizações consideram que o respeito pelos direitos humanos está ausente de algumas medidas. É o que queremos analisar com a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Eugénia Quaresma, que está entre nós. Boa tarde, Eugénia. Boa tarde. Esta carta surge de um sentimento generalizado entre estas organizações da sociedade civil, de ressaltar que todas elas trabalham diretamente com esta questão, com este problema, com aqueles que buscam uma nova vida entre nós e que se deram conta que realmente os direitos destas pessoas não estão a ser respeitados. Se calhar vale a pena contextualizar como é que surge esta carta. Nasce de um projeto liderado pela Fundação Fé e Cooperação Instituto Marquês de Valflor, o projeto de Coerência, em que, trabalhando na área da cooperação para o desenvolvimento, ligaram à questão das migrações. E, portanto, estamos aqui, são instituições que trabalham o direito a não emigrar, digamos assim, e que se juntaram a outras instituições que trabalham o direito a emigrar, e analisar a situação e o contexto, não só nacional, como também europeu. A Obra Católica entrou, se calhar, numa fase mais avançada deste projeto e outras instituições também. Participamos de alguns workshops, de onde surgiu
do sentir daquelas instituições, surgiu esta carta. Um pouco antes de todo o rebuliço que estamos a viver na nossa sociedade atualmente, mas que vem responder, e é uma resposta coletiva de instituições da sociedade civil àquilo que está a acontecer, apesar das políticas pretenderem-se humanistas, por vezes o modo de aplicar parece que contradiz um bocadinho a prática com a teoria. E, portanto, há aqui coisas que é preciso limar. Esta carta, também pelo seu conteúdo, pretende não apenas alertar, mas também fornecer alguns indicadores de elementos que poderiam inspirar as políticas, também de cuidado em relação a recomendações. Falando, há aqui duas que já são, que eu gostaria de incidir mais, como, por exemplo, a relevância de reforçar e trabalhar a interculturalidade, que é um pedido que vem, por exemplo, das escolas que estão a receber alunos e que pedem materiais para trabalharem com os alunos. É muito importante não só trabalhar a nível educativo, e creio que também a nível das comunidades seria importante e interessante estabelecer aqui pontos para nos conhecermos melhor e para reduzir aquilo que são os estereótipos e as mensagens mais negativas que nós vemos circular, nomeadamente nas redes sociais. Parece ser um conjunto de necessidades que chegam e que surgem, ao que parece, em contraciclo, no momento em que também aumentam discursos de ódio e de preconceito e securitários, tantas vezes com fundamentos duvidosos. Não é? E se calhar por isso ganha mais força esta carta e quem tem vindo a conhecer tem vontade de aderir e de perceber como é que se pode juntar, porque também sente o mesmo. Ainda no princípio desta semana estive no lançamento de um relatório sobre o discurso de ódio em Portugal e a imigração, e em que se falava da importância, e foi algo que me chamou a atenção, os canais de denúncia que não são muito eficazes, e de 76% das vítimas não relata ou por medo ou pelo sentimento de impunidade, ou porque sente que não vai haver consequências, ou porque não é levada a sério. Portanto, há um trabalho que é importante fazer e que eu creio que está ao alcance de qualquer cidadão. Portanto, não é só a política que nós reservamos para os políticos e para o Estado, mas também a cidadania ativa, que parte de cada cidadão, esta atenção ao modo como eu olho para o outro e como eu o trato. E limpar as minhas lentes do preconceito, isso só se consegue na relação. E, portanto, lendo o relatório, fiquei um bocadinho chocada com os relatos vivos que algumas pessoas sofreram e sofrem diariamente. Não é? E isto não é só... é também pelo cidadão comum, não é só uma coisa de serviços ou de estrutura ou de políticas. Portanto, está ao nosso alcance fazer alguma coisa para melhorar. Tem-se gerado um consenso, até entre as diferentes forças políticas, na necessidade da regulação da imigração. Como é que se conjuga? Em que é que consiste concretamente este regular com a garantir os direitos daqueles que querem uma vida melhor para si? Então, o nosso governo está muito empenhado neste regular, não é? Foi por este motivo que terminou com as manifestações de interesse, criou a task force para resolver as pendências, está a articular com as empresas para que tenham condições, ao querer os trabalhadores, que haja condições para os acolher, nomeadamente na questão da habitação, está a articular com o IFP, portanto, está a tomar uma série de medidas para que, reconhecendo a necessidade dos migrantes, eles estejam nas melhores condições. Às vezes o que nós sentimos que falha, quem está no terreno, é a falta de formação, de comunicação, que às vezes ainda existe e que
sendo reportado, estão a melhorar. Mas estas coisas levam tempo, este tempo de transição leva tempo e as pessoas ficam assim um bocadinho desesperadas, mas nós queremos acreditar que as coisas vão resolver. O caminho é este, é continuar a dialogar com as entidades da sociedade civil e levá-las em consideração. Entretanto, parece ser mais um aproveitamento desta situação, este discurso de desconfiança e tantas vezes de ódio mesmo, ou que associa a insegurança ao número de imigrantes, do que propriamente um sentimento generalizado na população. Podem ser às vezes vozes mais isoladas, mas que acabam por ter grande amplificação pública? Ou pode ser vozes isoladas ou situações pontuais que são amplificadas e generalizadas. Pode ser isso. Nós ao escutarmos a sociedade, temos os dois discursos. E é interessante que um relatório que saiu também há muito pouco tempo sobre a percepção, é que há a percepção de que nós precisamos, mas também há esta voz que quer que não venham tantos, não é? Ou quer selecionar a nacionalidade. E nós podemos fazer isto, e isto pode violar o direito das pessoas e podemos ser injustos às vezes na nossa palavra, na nossa atitude. É mais a injustiça que pode advir daí. Vamos continuar a analisar esta questão e a acompanhá-la e também na proximidade com a Obra Católica Portuguesa de Migrações, desta vez em torno desta carta, mas noutras iniciativas também é o que temos feito, e este será certamente um tema que irá perdurar e é um desafio também a todos nós no nosso país. Muito obrigado, Eugénia. Obrigada. Ficamos por aqui, amanhã regressamos agora, na RTV2. Até lá, tenha uma muito boa tarde.